nós estamos direto de Brasília e aqui conosco no Iluminar de hoje para responder se você tem dúvidas sobre reencarnação, a querida Marta Caldas, diretora de Estudos Doutrinários da Comunhão Espírita de Brasília. Seja muito bem-vinda ao Iluminar, Marta. Muito obrigada, Cláudia. Gente, ela tem um vozeirão assim lindo, mas daqui a pouco ela se solta. Olha só, Marta, o livro Biocentrismo, Como a Vida e a Consciência são as chaves para entender a natureza do universo, do cientista Dr. Robert Lanza, eleito, o terceiro mais importante cientista vivo pelo New York Times. Ele causou um baita de um alvoroço, diria na minha terra, lá na internet, que ele continha uma noção de que a vida não acaba quando o corpo morre e que pode durar para sempre. Como é que a doutrina espírita explica a reencarnação? Ana, esse é mais um livro que confirma que a vida continua. Nós temos outros pesquisadores, médicos, psiquiatras, dentre eles Brian Wells, norte-americano, com vários livros, inclusive um sobre terapia de vidas passadas. Temos também livros de Ian Stevenson e Jim Tucker, que também são cientistas, não espíritas, que trazem casos de reencarnação no Oriente e no Ocidente. Para a doutrina dos espíritos, isso é algo tão natural, né? Isso faz parte do nosso processo evolutivo. E o Evangelho já nos dizia isso, né? Que só entrará no reino dos céus aquele que nascer de novo. Então, como é que a gente nasce de novo? E os espíritos, eles vêm nos mostrar como é que esse processo acontece. Não existe, até hoje, nenhuma outra doutrina, nem religião, que nos traga clareza de como se dá esse processo, por que ele existe e para que ele existe. Marta, então não dá para a gente dizer assim, a verdade nós dizermos, a vida continua, a pessoa morreu, desencarnou e aí tem uma nova vida. Não, a vida continua. Isso, a vida continua. Quando criados, somos criados simples e ignorantes por Deus, iguais, todos somos iguais. Então, nessa criação, Deus nos dá essa oportunidade de nos tornarmos seres autônomos, responsáveis, perfeitos. E nesse processo é que entra a reencarnação, para que a gente possa crescer, o que não se dá em apenas uma existência. Senão, qual o sentido de estarmos aqui? E a busca é essa, o nosso sentido de estar aqui é nos tornarmos pessoas melhores, nos tornarmos seres perfeitos. E para que isso aconteça, é necessário nascer de novo. Marta, nós temos às vezes a tendência, principalmente quando se fala na questão de doenças do corpo físico, ou doenças que povoam a nossa alma, que isso é coisa de uma outra vida, que é coisa da reencarnação. Tudo aquilo que nos acontece pode ser fruto da reencarnação, fruto do passado, de algo que nos aconteceu, de algo que nós fizemos. Às vezes a gente dá aquela olhadinha para as pessoas e diz assim, mas o fulano deve ter aprontado muito, porque está passando por uns maus bocados. Como é que nós conseguimos estabelecer essa diferença? Eu digo para você que durante muito tempo, sim, tudo que a gente viveu é, sim, consequência de nossas próprias ações. Mas nos dias de hoje, nós já temos autores espíritas que nos dizem que, em geral, o que nos acontece é fruto das nossas ações hoje, nesta existência. Quem nos diz isso é Hamed, Joana de Ângeles, mas claro que, como somos diferentes, cada um se encontra num estágio evolutivo, sim, ainda há pessoas que vivem situações de doenças, de adversidades constantes, que são frutos da sua, nós poderíamos dizer que falta de consciência da responsabilidade das suas próprias ações. A pessoa não tinha realmente esse conhecimento, não tinha essa evolução de entender que ninguém é responsável por nós, só nós mesmos. Então, a gente brincou com a nossa existência, a gente brincou com os prazeres da vida, e esqueceu dos prazeres da alma. Então a gente muitas vezes se entregou a esse corpo, a essa existência, por várias situações que tenhamos vindo, E principalmente se a gente teve a oportunidade de ter acesso aos bens materiais,
ao poder, então com certeza a gente fez mau uso de tudo isso. E aí, como consequência, por termos deixado de lado o nosso espírito, né, o que verdadeiramente conta, então isso tudo traz para a gente consequências das adversidades e, quem sabe, de doenças como sequelas do que fizemos no passado. Marta, olha só, fiquei meio impressionada, sabe? Mozart escreveu sua primeira composição aos 4 anos de idade. Paganini, aos 9 anos, foi aplaudido por seu virtuosismo no violino. Michelangelo, aos 8 anos, conhecia todas as técnicas da sua genial arte. A explicação lógica de tudo isso é a reencarnação? É o que nos faz crer que, com certeza, se Deus é bom e justo, misericordioso, como que pode um Mozart vir com um talento desse, né? Como que pode Michelangelo também, Paganini, todos eles já trazerem um talento que você fala assim, mas espera aí, como que uma criança de 4 anos, 8 anos sabe isso tudo? E hoje a gente tem no YouTube, Ana, outros exemplos de crianças pequenininhas que são fantásticas, umas com 1 ano e meio, 2, e você pensa, peraí, mas se nós somos todos iguais, se nós estamos aqui desenvolvendo todo esse conhecimento, por que que uns já chegam aparentemente prontos, né? E por que que a gente diz aparentemente? Porque a gente sabe que o que ele traz hoje é conquista de existências anteriores. E isso sim a reencarnação nos confirma, nos mostra. Porque se nós acreditamos nesse Deus justo e bom, tudo que nos vem é um processo de aquisição nosso, desse nosso aperfeiçoamento constante. Então, esses que já chegam assim, chegam exatamente para poder dizer, olha, para vocês aí que não acreditam, para vocês que estão tão presos no cientificismo ou na matéria, como vocês explicam que alguns trazem talentos diversos e outros mal sabem pegar num lápis ou num violão? E por falar em violão, eu quero te contar uma história que aconteceu agora no dia 29 de maio, na cidade de Cruz Alta, que aliás são nossos ouvintes assíduos aqui do Rio Grande do Sul. Um jovem violonista chamado Arthur Bonilla desencarnou no dia 29 de maio. Ele saía de um festival de música nativista no Rio Grande do Sul e pela manhã parece que deu uma parada respiratória e o carro se desgovernou na BR-158 entre Panambi e Cruz Alta. Ele vinha de Palmeira das Missões. E ele compôs uma música há muito tempo, que é a música que gostaria muito que tu e os nossos ouvintes escutassem. Porém, eu quero que tu a escute, né, e analise pra gente sobre o ponto de vista da reencarnação. Arthur Bonilla, um músico lá de Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, a mão esquerda de um sábio. Alguns dos meus alfarrábios foi essa mão que escreveu, talvez os mais importantes e bem maiores que eu. A mão esquerda de um sábio, a mão que me socorreu nos meus primeiros tropeços nesses caminhos sem Deus. Não vou buscar nos relógios as entrelinhas do tempo para encontrar os vestígios que forjam meus pensamentos. Pela aridez das ideias ouvi conselhos fecundos, mostrando os códigos velhos que ainda regem o mundo. Miro um olhar de colheita de quem semeou mais além, um sábio e sua mão esquerda guiando os passos de alguém. Miro o olhar de um gaúcho que enxerga o mundo também, muito maior que o planeta, quase do porte que tem, muito maior
planeta, quase do porte que tem. Campeira e altiva, peito de pai e poeta, a mão esquerda de um sábio, das linhas tortas faz retas, entende as voltas da vida e tem a vida completa, palanque bom que não simbra, pela postura correta. Eu tenho orgulho do pai e mais orgulho do homem que sabe bem aonde vai, mesmo se os trilhos se somem. O elo que nos cativa, não há destino que corde, quer sejam quantas as vidas, quer sejam quantas as mortes. Miro um olhar de colheita, de quem semeou mais além, um sábio e sua mão esquerda, guiando os passos de alguém. Miro o olhar de um gaúcho que enxerga o mundo também, muito maior que o planeta, quase do porte que tem, muito maior que o planeta, quase do porte que tem. Você está ouvindo o programa Iluminar. Agora são 9h15. E aí, Marta? Arthur Bonilla com essa mão esquerda de um sábio. Podemos dizer que Arthur já estava pressentindo alguma coisa? Ou estava conversando com alguém? Eu acredito que foi um pressentimento, sim. E nós, na doutrina dos espíritos, acreditamos que cada um de nós tem o seu mentor ou mentores, ou como os nossos irmãos de outras religiões chamam, anjo da guarda. Então, com certeza, ele foi intuído, né? Ele se sentiu, porque os chineses nos têm um conto que eles falam sobre o pulso da morte. Conhece isso? Não, conte para nós. É muito interessante porque conta a história que um médico de uma aldeia que ficava bem no alto de um morro, ele ia sempre visitar os nativos dessa aldeia e aí ele armava uma tenda e os nativos iam entrando. E então ele examinou o primeiro nativo pelo pulso e aí ele sentiu. Aí ele perguntou como estava e o nativo falou que estava tudo bem e tal. Então saiu, aí entrou a segunda pessoa, ele começou a examinar e sentiu o pulso. Perguntou como ela estava e ela também falou, eu tô com uma dor aqui, outra ali. Ele examinou 10 nativos e todos que entravam, eles tocavam o pulso para saber como eles estavam, né? Enquanto ele conversava. E aí ele percebeu, sem falar para nenhum deles, que havia um batimento que eles chamam de pulso da morte. Então ele sai da tenda e vai e olha, porque como era no alto de um morro, ele olha para o mar. E nisso que ele olha para o mar, ele vê uma onda gigantesca e ele toca o sino. Mas antes dele sair, ainda tem um detalhe, ele começa a sentir o barulho do lado de fora da tenda. Então ele percebe que os animais estão em alvoroço, porque tem muito movimento. Quando ele sai da tenda, ele vê os animais todos correndo para um lado só. Por isso que ele olha para o mar. E ele vê uma onda gigantesca. E daí ele toca o sino, porque nessas aldeias eles se comunicavam assim,
porque eles já tinham esse hábito, né? Isso acontecia. Todo mundo corre e eles conseguem se salvar. E aí pergunto para o médico, mas como que você sabia? E aí ele fala sobre o pulso da morte. Nós, seres humanos, a gente tem uma conexão que muitas vezes a gente desconhece, né? Mas para nós espíritas também tem sentido, porque tem a ver com a nossa glândula pineal, que ela funciona como uma parabólica. Trazendo para a história desse compositor, né? A gente diz que é um pressentimento, mas na verdade nós temos isso também, de sentir, né, o que vai nos acontecer. Por isso que muitas vezes a gente sente uma sensação boa ou não boa, que são as nossas intuições e que nem sempre a gente ouve. E muitas vezes a gente precisa estar atento, porque às vezes são intuições boas e às vezes não são, é melhor não ouvir mesmo. E no caso dele, com certeza, ele teve aí um prenúncio com o seu mentor, com aqueles que estão próximos, para que ele pudesse compor, né, e deixar uma coisa bela, como ele fez. Belíssima, né? Mas, Marta, olha só, tem umas coisas aí que intrigam muitos de nós, né? Mas, afinal de contas, quem nós somos, o que nós estamos fazendo por aqui e de onde nós viemos e para onde é que a gente vai? E, para completar, qual é a maneira que a reencarnação vai proporcionando a cada um de nós a possibilidade de progredir? Pois é, olha só que interessante, né? Essas perguntas a gente faz desde que a gente se entende por ser humano, né? Os filósofos lá na antiguidade, eles questionavam exatamente isso. E a gente tem aí Leon Denis, que nos traz um livro belíssimo, né? Sobre a questão do ser. E além dele, o Livro dos Espíritos, ele nos traz também esse conhecimento. André Luiz, com a sua coleção, falando desse mundo espiritual, também nos traz um conhecimento que, eu digo para você que até hoje a gente ainda não está pronto. Porque muitas coisas a gente pensa, mas isso é utópico, isso é invenção, e não é. Porque a gente vê a ciência cada vez mais se aproximando, como desse livro que o Dr. Robert lança, né, do biocentrismo, de fazer uma pequena afirmação e já causa esse estardalhaço todo. O fato é que nós somos espíritos e estamos aqui para progredir cada vez mais. De onde a gente veio? A gente veio desse mundo espiritual, né? Criados por Deus, e nós vamos voltar para este mundo espiritual. Porque Jesus, quando esteve entre nós, ele deixou muito explícito, meu reino não é deste mundo, né? E ele nos disse também que a gente tinha que nascer de novo. Então, para quê? Né? Então, quem somos nós? E a ciência, ela busca isso o tempo inteiro no sentido de, peraí, onde é que está a nossa consciência? Ela já nos mostra que o nosso corpo físico não está tudo ali. Porque se estivesse, como é que mostra essas experiências de quase morte em que as pessoas estão fora do seu corpo ou clinicamente consideradas mortas e retornam e nos contam o que aconteceu naquele momento que elas estavam como mortas? Então a gente tem muitas evidências. Vai chegar um momento que não vai mais ter jeito de a gente dizer não existe, não é, isso é invenção. Porque a ciência vai mostrar isso pra gente. Então, o que a gente precisa entender é quando Cristo fala orai e vigiai, é porque a gente tem uma infinidade de oportunidades o tempo inteiro e a gente, quando faz as escolhas, esquece que não somos apenas esse ser humano que está aqui agora, mas somos espíritos imortais. Marta, duas questões, né? Já que tu falaste aí na nossa programação, entre aspas. E olha só, muitos de nós escolhem a família e mais ou menos faz um projeto aí da encarnação. Por que uns podem e outros não, Marta? Tem a ver com essa evolução, com esse processo, né, de evolução moral. A gente vê mesmo entre nós encarnados como somos diferentes, né? Porque, às vezes, uma simples frase para uns faz com que eles entendam o que se quis dizer, e para outros não. Gandhi tem uma frase linda que ele diz, seja a mudança que deseja ver no mundo. E ele já disse isso há tanto tempo, e quantos compreendem o que ele quis dizer? É você que tem que se transformar. Paulo Freire fala para gente, né, que não é a educação que vai mudar o mundo,
né? Mas a educação faz com que você mude. E este homem é que vai mudar a sua sociedade e o mundo. Então, são pessoas diferentes, em contextos, culturas completamente diferentes, trazendo para a gente um mesmo conhecimento, que depende de cada um de nós. Mas, se nós aqui nem podemos, nem aproveitamos essas existências, quiçá a gente poder escolher que família nós vamos ter e quais as nossas provas. Então, quando a gente está no mundo dos espíritos, né, no verdadeiro reino, aqueles que já trazem uma certa consciência, querem continuar nessa caminhada evolutiva e pedem até para passar por determinadas situações. Será que eu aprendi mesmo? Será que moralmente eu estou pronto para estar diante do poder e não me corromper? Será que eu estou pronto para isso? Será que eu estou pronto para ter dinheiro suficiente e colocar as coisas de Deus em primeiro lugar e não os meus prazeres únicos, egoísticos? Por isso que muitos de nós podem escolher e outros ainda não. Porque nem tudo que a gente quer quando a gente está plenamente consciente de quem somos e sabemos dos nossos erros, a gente busca acertar. Mas, quando a gente está envolto na carne, por isso temos a bênção do esquecimento, esquecemos também dos nossos compromissos lá do outro lado. E aí, quando chega aqui, a gente acaba falhando em coisas que a gente garantiria que não ia mais errar, que não ia mais falhar. Marta, a gente tem a bênção do esquecimento, mas nós podemos dizer que lá, de vez em quando, assim, tem uns insights do que aconteceu, só para dar uma lembradinha, para dizer, por favor, né, vai por esse caminho de novo, ou a gente não dá essa lembradinha nunca? Dá sempre. Na verdade, a gente tem a bênção do esquecimento para a gente não guardar os rancores, as dores, todas as coisas que a gente acumulou durante tantas existências. É uma oportunidade para que a gente possa desenvolver cada vez mais o amor, a bondade, a docilidade, né? Porque se sofremos em algum momento, isso nos marca muito. E a gente está aprendendo ainda hoje a amar. E quando a gente aprende verdadeiramente, a gente não esquece mais. E aí não tem dor nenhuma que supere o amor. Mas enquanto a gente não aprendeu, as dores ficam muito mais marcadas. Mas está tudo registrado em quem nós somos, no nosso espírito. Por isso que quando a gente se depara com situações, com pessoas, né, com contextos, a gente relembra, a gente tem aquela sensação de que eu já conheço a Ana, sendo que eu estou vendo a Ana pela primeira vez na vida. Isso são essas reminiscências que estão arquivadas e que, quando são necessárias, a gente tem esses insights. Mas eu digo que é bênção porque muitas vezes, já pensou a gente lembrar de quem a gente fez mal? E a gente ter que se deparar com elas de novo? E de repente vem como irmão, vem como mãe, vem como tio. E aí você olha para ela e fala assim, caramba, puxa, mas eu não gosto de ti. E assim não. Assim a gente está junto de novo para a gente poder construir uma nova relação e deixar de lado aquilo que fez com que a gente se separasse. Mas a gente sempre dá um presente para os nossos entrevistados aqui e hoje escolhemos para ti uma música do cancioneiro espírita Apacenta as Ovelhas, porque, na verdade, essa música conta a história de um cara que andava por aí meio que pescando almas. Então, Marta, para ti, Apacenta as Ovelhas. Da vida, deixa que a fonte fecunda da regra de ouro, tesouro real, num banho de luz, te amplia a visão, te eleve a emoção, pra que não mais confunda o amor e
acordes vibrantes da harpa do teu coração. Deixa tua alma escutar doce sinfonia, a voz de Jesus penetrando o teu ser. Deixa sentir-te que és Pedro, em quem ele confia, o amado, a pedra angular. Deixa tua alma escutar. Pedro, tu me amas. Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Apacenta os meus cordeiros. Simão, tu me amas. Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Simão, é necessário repetir. Eu sei que me negarás, mas findo aquele momento, à frente tu seguirás. Simão Pedro, tu me amas. Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Te dei a minha vida e sempre te amarei. Pedro, tu me amas. Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Apacenta os meus cordeiros. Deixa sentir-te que és Pedro, e à frente tu seguirás. Você está ouvindo o programa Iluminar. Eu estava lembrando, olhando agora para o Rodrigo, né, Marta? Quando a gente começou esse programa, aliás, tem uma história muito bonita de tratamento, assim, pra gente. Que a gente olhava no programa ali que indica cidades, né, Rodrigo? E a gente ria, assim, não tinha ninguém ouvindo a gente. E a gente dava risada, a internet caía, e a gente ria também. Foi um começo, assim, bem bacana. E ele tem me cobrado que a gente precisa puxar algumas coisas desse começo, assim. Quem sabe ele não é aí que está tendo aqueles insights que está dizendo para mim, vamos voltar aí quanto é tempo. Mas, Marta, olha só, o que pode dificultar o nosso processo evolutivo? O fato da gente andar meio que se fazendo de vítima, encontrando culpado para justificar os nossos sentimentos e emoções, dificulta ou é só um caso de, eu ainda digo né, de desobediência das leis divinas? Com certeza que dificulta, Ana, porque daí já mostra também, né, que não há uma consciência das suas próprias ações, não há uma consciência do que é que você quer para você mesmo. A gente se deixa muito levar pela vida, pelas coisas que estão fora, pelos momentos, pelo modismo, e não para ficar refletindo. Será que a gente tem um projeto de vida? Será que a gente sabe o que a gente quer pra gente aqui agora? Então a gente cresce numa família e vai se deixando, né? Se envolve, aprende a cultura, aprende os hábitos. E se a gente vem de uma família que traz essa prática da reflexão, do diálogo, desde cedo a gente começa a parar e a fazer esse exercício de refletir, de parar um tempo. Caso contrário, a gente também aprende com a nossa família a só olhar para fora, a só querer ter cada vez mais. A gente às vezes busca uma profissão para ganhar um salário bom, para poder ter. E nessa a gente não desenvolve uma outra capacidade do ser humano, que é a questão das emoções. Muitas vezes as nossas famílias investem muito na nossa formação intelectual, porque isso vai nos dar algo,
né? Vai nos dar sustento, vai nos dar essa questão do ter, mas deixam de investir na nossa questão emocional. E daí não se olha para o outro vendo esse ser humano frágil muitas vezes, inseguro ou autoconfiante. Então isso é deixado de lado. A gente aprende na vida, a gente aprende se relacionando na escola e geralmente fora da escola, né? Quando a gente aprende a dar algumas cabeçadas. E aí o que acontece com a gente? A gente não para perceber que tudo isso é fruto do que a gente fez ou deixou de fazer. E sempre que a gente se depara num conflito, por não termos o hábito de nos olhar, a gente diz que aquilo que nós passamos é por conta do outro. O outro me deu raiva, o outro me fez ficar com dor de cabeça, o outro me irritou, o outro não me faz feliz, né? Então a gente deposita no outro tudo que deveria ser nosso, inclusive a nossa felicidade. E isso faz com que a gente se vitimize mesmo. A gente é sempre o coitadinho, né? Mas quando a gente toma pra gente a responsabilidade da nossa felicidade, da gente buscar o que a gente gosta, o que a gente não gosta, o que eu posso fazer para eu mesmo me sentir melhor. Porque se algo me faz mal, eu não vou buscar aquele algo se eu tenho consciência. Porque se eu não reflito sobre isso, muitas vezes eu repito padrões. Eu tenho uma amiga dirigente aqui, Antônia Neri, que ela sempre diz, muitas vezes a gente troca um mala sem alça por outro, né? E por que ela diz isso? Porque ela diz assim, a gente repete padrões. A gente não para refletir o que eu vi que me atraiu e que foi bom e o que deu errado. Para que eu possa mudar, assim, não quero mais isso para mim. Não, a gente sai de uma história, não reflete, continua do mesmo jeito, na mesma sintonia e atrai igual. E vai viver a mesma coisa. E há a questão também das desobediências da lei divina. Isso é um fato, né? Se a gente não procura conhecer quais são essas leis da natureza, o que é que me faz bem e faz com que esse meu processo evolutivo seja menos dolorido, eu possa ser feliz aqui e agora. O que eu tenho que fazer para ser feliz aqui e agora? Então, se a gente não buscasse conhecer, se não buscasse transformar, e a doutrina ela fala isso, né? O grande ensinamento da doutrina é reforma íntima. E o que é reforma íntima? É justamente a gente se conhecer. Porque o que eu vou reformar se eu não me conheço? O que eu vou mudar se eu não me percebo egoísta, orgulhoso, vaidoso, bondoso, delicado, né? Sábio muitas vezes? Eu não sei quem sou. Eu não olho isso em mim. Então, o que eu vou fazer para ser melhor? E se eu não busco isso, com certeza essa minha caminhada será mais lenta. Essa minha caminhada pode ser mais dolorosa também. Né? E quando a gente ouve aquela musiquinha que diz assim, deixa a vida me levar, a vida leva eu pararia e refletiria, cuidado, né? Porque se você deixa a vida te levar, você vai estar na mesma onda, você vai estar marcando os mesmos passos. E Marta, tem uma palavrinha que tem muito espírita que adora, né? É o tal do karma. O que é isso, Marta? Na verdade, karma também os nossos irmãos orientais, eles falam, né, em outras doutrinas, a questão do karma, que a gente acaba repetindo os erros, né? E nós da doutrina acreditamos que esse karma, ele deve ser mudado sempre. Não existe um determinismo. Você vai ter que viver isso porque você fez isso e aquilo no passado. É fato que existe uma lei, que é a lei de ação e reação. Então, nada vai acontecer ou deixar de acontecer sem que a justiça divina seja feita. Mas Jesus também veio para nos lembrar e nos dizer que esse Pai Criador é bom, Ele é misericordioso. E Ele nos disse que o amor cobre essa multidão de pecados. Então eu posso até ter, sim, questões que a gente precisa superar. Por exemplo, o egoísmo, o orgulho, a vaidade. Eu preciso me perceber vaidosa para poder saber, bom, até que ponto a vaidade é uma coisa positiva, porque ela tem seu lado positivo. E até que ponto eu fiz mau uso da minha aparência física
por ser muito bela, né, por me exibir. E daí, o que eu fiz com isso? Como eu procedi moralmente falando? Então, muitas vezes, o karma ele tem a ver com essas experiências que nós já tivemos mais de uma vez. E deveríamos proceder moralmente diferente. E não procedemos. Então, ele se repete. Mas ele se repete por quê? Porque a gente não reflete, porque a gente não para se conhecer, para perceber os padrões que a gente também continua mantendo, né? Tem pessoas que dizem assim, olha, fora de casa é um doce, dentro de casa é um terror. E por quê? Então passa por tudo isso, né? Marta, nós podemos, de certa forma, dizer aos nossos queridos ouvintes que nós vamos, então, repetindo, podemos repetir de maneira negativa, mas também podemos repetir de maneira positiva. Sim. Mas que nem tudo nós vamos, não seria a palavra pagar, até para nós chegarmos naquela outra, né, de provas e expiações, para tu explicares daqui a pouquinho, mas nós vamos acertar aí as nossas continhas e elas serão um pouco menores se nós trabalharmos em favor do próximo? Com certeza. A psicologia fala pra gente que aquilo que a gente vê no outro, né, que nos chama muita atenção, que nos irrita ou que nos alegra, provavelmente é porque nós também já temos isso em nós. Então, o contato com o outro, nesse trabalho de que a gente pensa que a gente vai ajudar o outro, e que bom que é isso que nos move, né? A prática verdadeira da caridade. A gente pode ter toda essa intenção, mas no fundo, nós é que somos beneficiados com isso. Porque ao fazermos isso, pensando no outro, nessa relação a gente acaba conhecendo pessoas diversas e vai se enxergando, vai olhando para a gente mesmo. Diante das situações, às vezes a gente passa por problemas na vida que a gente intensifica e até se vê vítima, né? Como a gente já falava. Uhum. Quando a gente vai trabalhar em prol do outro, e normalmente esse outro vem de uma condição social menos favorecida, a gente olha para o outro e vê que ele tem problemas que verdadeiramente são problemas, muitas vezes sem trabalho, né? Que você fala assim, nossa, como a gente falar em dignidade humana se a gente vê pessoas passando frio, doentes, com fome? Então, ao ver esses problemas e a tentar amenizá-los, a gente percebe que aquilo que a gente bota como sério e grave não é tão sério e não tão grave comparado com o outro. E faz com que a gente reflita sobre esse nosso processo, né? Com essa caminhada, com essa proposta de trabalho no bem, de ajudar o próximo. A gente vai construindo e ganhando experiências para nós mesmos. Porque aí, ao ver tudo isso, a gente pode se parar, se refletir, fazer com que essas ações sejam coisas boas para nós. Mas se a gente fizer isso, Ana, só para dizer para os outros que a gente faz, só para mostrar para os outros que a gente está se preocupando com o outro, fazendo algo em prol do outro, e não fizer essa reflexão, não parar no final do dia para pensar o que eu fiz que foi bom, que vale eu repetir, e o que eu fiz que eu pisei na bola e eu não devo fazer de novo. Porque nesse processo todo a gente está sempre fazendo coisas boas e algumas vezes pisando na bola. É verdade. Marta, mas o processo que vai dar origem a uma nova reencarnação, de certa forma, é o desencarne, né? Tem um Dr. Rogério Brandão, de Pernambuco, um oncologista muito experiente, e ele costuma dizer que um anjo passou pela vida dele com 11 anos de idade. Ele disse que não acreditava em Deus, que Deus absolutamente para ele não era nada e que a medicina, a ciência é que prevalecia. Aí ele disse que um dia, ao conversar com essa jovenzinha, já para ele, sofrida de tantas quimioterapias e radioterapias, ele perguntou a ela pela mãe dela, que ela estava olhando pela janela, e ela disse: tio, às vezes minha mãe sai do quarto para chorar escondido nos corredores. Quando eu morrer, acho que ela vai ficar com muita saudade. Mas eu não tenho medo de morrer, tio. Eu não nasci para essa vida. Aí, Rogério Brandão disse que perguntou para ela assim, mas então o que a morte representa para você, minha querida, menina com 11 anos? Olha, tio, quando a gente é pequena, às vezes vamos dormir na cama do nosso pai. E no outro dia, acordamos em nossa própria cama, não é? Aí ele disse que lembrou das filhas
de 2 e de 6 anos, que fazia exatamente a mesma coisa. E disse a elas, isso mesmo. Aí ele disse, então, é assim comigo, respondeu esse anjo que ele disse que passou pela vida dele. Um dia eu vou dormir e o meu pai vem me buscar. Vou acordar na casa dele, na minha vida verdadeira. Talvez para alguns de nós seja muito complexo ouvir uma lição dessa de uma criança de 11 anos, né? Mas, na verdade, ela nos explica todo esse processo, não é? Da Sim. reencarnação, do desencarne e do aprendizado. E das escolhas. Porque, como você disse antes, né? Por que uns podem escolher e outros não? Posso dizer que essa criança de 11 anos, ela era criança pra gente, né? Cronologicamente, no tempo que ela estava aqui. Mas, com certeza, um espírito com bastante existências, que sabia que deveria vir, passar por essa experiência, talvez, dessa doença, né? Para alguma... a gente pode até dizer que, de repente, para alguma bondade ou para que ela mesma se perdoasse por alguma outra coisa que ela possa ter feito. Porque muitas vezes é isso que nos acontece. De repente a gente já está num grau de esclarecimento, de evolução, que nós não precisaríamos passar por determinadas situações. Mas como nós mesmos não nos perdoamos, porque cada um de nós traz na sua consciência as leis divinas, e aí a gente sente aquilo que a gente provocou no outro ou em nós mesmos, né? Então, muitas vezes a gente precisa vivenciar algumas experiências para que a gente possa se perdoar, para que a gente possa perdoar até o outro que fez algo a nós e a gente guarda mágoa, guarda rancor. E no caso dessa criança, ela tinha clareza que essa passagem dela por aqui era curta, né? Porque, na verdade, é como se nós estivéssemos mesmo sendo tratados aqui na Terra com essa passagem em uma estação, onde a gente vem aqui para cuidar de algumas coisas que a gente experienciou e não soube aproveitar. A gente não soube tirar a lição daquela experiência. E aí, quando a gente chega lá no mundo espiritual, que a gente percebe que a gente não aproveitou a oportunidade que a gente teve aqui, a gente fica remoendo esses sentimentos, né, mágoas, culpas, e isso não é bom pra gente. Então a gente tem que voltar. Esse é um processo do vai e vem. E também pode acontecer de ela ter vindo aqui também para, de repente, falar com esse médico. Quem sabe para não dizer para ele que não basta a ciência do homem, que existem coisas a mais, que ela podia passar por um sofrimento nesse corpo físico, mas que ela estava bem emocionalmente por conta de saber que é um espírito. Mesmo que ela não verbalizasse isso. E a ponto dela poder compreender a própria mãe, né? Que também com certeza vive essa experiência por alguma razão. Porque nada é por acaso. Então, a gente não tem plena consciência de tudo aqui agora. Mas enquanto espíritos e no mundo espiritual, sim, a gente tem. E aí ela veio para trazer essa lição para todos nós. Né, e mudou a vida do Dr. Rogério lá em Exato. Pernambuco. Mudou a vida de pelo menos uma pessoa, porque a gente não está aqui falando dos familiares, mas com certeza tocou todo mundo, e principalmente aqueles que eram os pais dela, né, que estavam mais próximos. E até hoje chegam crianças que nos surpreendem, né, com tudo isso. Então... Vamos ouvir mais uma música, Acreditar. E essa é conhecida e eu quero todo mundo cantando. Acreditar! E as palmas. Quando as vantagens do mundo os teus olhos claros não puderem mais ver, quando um parente, um amigo pela porta da morte se afastar de você, quando te sentires sozinho, o abandono que fere se apossar de você. Alma querida, confia, Jesus está contigo, te fazendo entender e acreditar,
de viver e acreditar que Jesus é conosco, que existe um mundo novo, que o Calvário é o renascer e acreditar. Quero ver esse coral cantando agora. Vocês sabem. Conosco, hein? Quando as vantagens do mundo os teus olhos claros não puderem mais ver, quando um parente, um amigo pela porta da morte se afastar de você, quando te sentirem sozinho, no abandono que fere se apossar de você. Alma querida, confia, Jesus está contigo, te fazendo entender e acreditar, uma vida mais bela, onde o dom que mais vale, é o dom de viver e acreditar que Jesus é conosco, que existe um mundo novo, que o Calvário é um renascer e acreditar. E acreditar. E acreditar. Você está ouvindo o programa Iluminar. Marta, muitos temem em dizer que teremos várias reencarnações pela frente. Vamos ter mesmo? Não tem como dizer, não tem, né? E aí? Não, realmente é relativo, né? Mas como nós ainda estamos no mundo de provas e expiações, é provável que sim. Mas aí eu vou te fazer uma outra pergunta. Tá acabando o programa e eu quero dar uma apertadinha nela. Mas a gente está num período de transição. Todo período de transição traz os seus conflitos. Como é que nós espíritas podemos nos preparar para vivenciar o Evangelho? Como preparar? Nossa, isso já é um processo, né? A gente já devia estar se preparando. Continuar dentro dessa linha da prática da caridade, do amor ao próximo, como Jesus nos ensinou e a gente ainda não aprendeu. Porque quando ele fala de amar o outro, ele diz também amar ao outro como a si mesmo. Então a gente volta na questão da gente fazer essa reforma íntima, da gente se conhecer, se olhar, saber qual é o nosso projeto para esta vida, né? Tomar conta do nosso destino. A gente precisa disso tudo, porque é nessa busca e outra, Ana. Se a gente se propõe a isso, se propõe a tomar conta da nossa vida, da nossa caminhada, e se a gente ora pedindo o apoio da espiritualidade, como a gente já falou do nosso mentor, o anjo da guarda, o nome que a gente quiser dar, e a espiritualidade sente que nós somos sinceros nessa prece, nessa oração, que o nosso coração verdadeiramente quer, busca ser melhor, fazer o bem, acertar. A gente vai ter todo o apoio, como a gente tem da nossa família quando a gente mostra que a gente quer algo, que a gente busca algo, a gente não tem o apoio da família, se essa família nos ama. Então essa família espiritual nos ama. E eles torcem para que a gente acerte. Basta que a gente demonstre que a gente quer isso verdadeiramente. Se a gente demonstrar isso, com certeza a gente vai ter que voltar. A gente está no período de transição. E o que isso significa para a gente? Significa que o nosso planeta ele vai passar por uma condição melhor, porque a gente só progride. A gente não retorna. A gente pode estacionar. E aí o que acontece com aqueles que não estão fazendo essa busca de se melhorar?
eles vão ter que permanecer num planeta que mantém essa vibração, essa evolução em que cada um se encontra. Estamos num planeta de provas e expiações, eles continuarão num planeta de provas e expiações, mas este planeta não será o planeta Terra. Gente, vamos mudar logo enquanto é tempo, né, Marta? Isso. Mas muito feliz que tu estás aqui conosco. Viu como passou uma hora rápido, Marta? Passou mesmo. Obrigada por ter vindo ao Iluminar. Hoje estou particularmente feliz, porque quando a gente iniciou o Iluminar, o Rodrigo era o nosso operador, aí ele teve que mudar de horário, mas hoje eu estou particularmente muito feliz que ele está aqui, lembrando de várias coisas assim na mente e lembrando que esse Iluminar tem muito para agradecer, né? Agradecer as pessoas que abriram as portas para que ele um dia se tornasse realidade. Ele ainda, às vezes, dá uns aprendizados para a gente meio complicados, sabe, Marta? Mas a gente vai tocando. Obrigada pelo carinho, obrigada por estar aqui, obrigada por ser essa pessoa, obrigada por expressar verdade na tua voz. Leve o nosso amor, a nossa gratidão e a certeza que, como você bem disse, e agora eu vou dizer assim com todas as letras, né? Nós estamos juntos, não é por acaso, e certamente já estamos há muito tempo. Os nossos olhos, eles conversam, e eu acho isso espetacular, né? Muito obrigada por ter vindo ao Iluminar, nos ajudar um pouquinho mais, assim, ó, levar essa palavra aí de Deus, esses ensinamentos de Jesus a tanta gente, a Brasília, Caldas Novas, no Maranhão, São Luís, Santa Maria, Cruz Alta, lá no meu Rio Grande do Sul. E tu me perguntava se eu tenho saudade, mas é claro que a gente tem saudade, né? Mas eu me sinto mais perto da família quando eu vejo aquele Santa Maria ali, eu falo assim, ó, o povo tá escutando lá, então tô mais pertinho de casa. Que bom, Ana, eu que agradeço, de verdade, de coração, tô feliz, foi leve. A gente fica, né, rádio, vamos falar, mas a coisa fluiu, foi gostoso. E que vocês continuem iluminando tantos corações. Muito grata. Tá bem. Um abraço grande, um beijo no coração e, como diz o poeta, né, um abraço apertado, um suspiro dobrado de amor sem fim. A gente volta na segunda-feira. Quem vai estar conosco é Milton Júnior. Eu já vou falar logo, é o Miltinho, né, Marta? Vai conversar com a gente sobre o que é caridade. E a gente continua sempre a servir. Até segunda! Traz teu amor.